Então, boa noite, amada igreja. Que a paz esteja em cada coração. Boa noite a você que nos visita nessa noite. Que você seja bem-vindo a esta casa. Que você seja bem-vindo a essa família que te recebe com carinho, que te recebe com amor. Que você possa ser tocado nessa noite pela pessoa mais linda que já está no nosso meio, que trouxe você a este lugar, que te deu força para chegar até aqui. Que Ele possa falar conosco através da palavra. Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo do 15 ao 22. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome. Aleluia. Voltei demais. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, a palavra de Deus nos diz: o rei do Egito deu a Sifra e a Puá, que eram parteira das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixa que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Ao contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade, e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus, e por isso Ele foi bom para elas, e fez que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou, e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Glória a Deus por essa palavra. E o título: compreendendo os planos de Deus, Sifra e Puá. Nessa passagem da palavra de Deus, vemos o povo de Israel sendo maltratado e escravizado pelo rei do Egito. Um pouquinho antes de nós lermos o capítulo, o versículo 15, veio falar da perseguição que os israelitas estavam sofrendo. E quanto mais o faraó via que o povo israelita crescia, mais ele se preocupava que eles podiam tomar o seu trono. E essa preocupação fez com que ele colocasse ainda mais trabalho, mais escravidão para eles, e com muita crueldade. E aí entra que ele teve um sonho e viu que dos meninos nasceria o libertador, que era Moisés, que foi colocado dentro do cestinho pela sua mãe Joquebede. E Miriam então acompanhou esse cestinho até que chegasse a um lugar onde a princesa estava se banhando. E aí ela viu aquele menino. Então a Miriam perguntou para a princesa se ela gostaria que ela buscasse uma ama para cuidar daquele menino. E a princesa então pede que ela vá buscar, e busca justamente a mãe do menino, que seria Joquebede, porque ela conseguiu esconder esse menino por 3 meses, porque eles estavam matando todos os meninos. Como ele viu que não conseguia, através das parteiras, eliminar com que os meninos viessem nascer, então ele pega e decreta outro
né, outra lei, que seria matar todas as crianças. Quanto mais os egípcios eram maltratados, mais eles aumentavam. No versículo 15, o rei do Egito deu a Sifrá e a Poá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixa que viva. E no versículo 17, porém as parteiras temiam a Deus. E o ensinamento nessa noite para as nossas vidas é a questão do temor ao Senhor. Porque essas mulheres corajosas, que sabiam que a vida delas também estava correndo risco, e mesmo assim, a coragem dessas duas mulheres e o temor a Deus fez com que elas, né, deixassem que esses meninos viessem a nascer. Se elas talvez não temessem a Deus, talvez muitos meninos morreriam na hora do parto. Mas por causa desse temor, porque elas conheciam a palavra de Deus, que era semeada no meio do povo israelita. Aleluia. O nome de Sifrá significa ser justo ou belo, e o nome de Poá significa esplêndido. O texto bíblico faz um elogio quando chama duas mulheres, dentre muitas, de Sifrá e Poá, que significam beleza e esplendor. Que coisa mais linda que é quando a gente vê uma criança vir ao mundo. Como essas mulheres, conhecendo a Deus, teriam coragem de tirar a vida daquelas crianças. Porque Deus tinha um plano, tinha um propósito com aqueles meninos. Um deles seria o libertador do povo do Egito, que estava em escravidão. Aleluia. São títulos que enfatizam seu ato de coragem, muito mais que nomes próprios. O ato daquelas mulheres de enfrentar tudo e deixarem vir ao mundo aos meninos, nos leva a repensar as nossas vidas nessa noite. Porque o Espírito Santo hoje possa ministrar ao teu coração o temor do Senhor. Porque nós que estamos aqui também geramos filhos espirituais. Também geramos vidas. Também geramos pessoas. Aleluia. Que o Espírito Santo alcance. Que o Espírito Santo abra o teu coração. E enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, que Ele coloque no teu coração as pessoas pelas quais você, através do temor do Senhor, vai tomar uma decisão nessa noite. De servir e temer ao Senhor. Porque quando a gente teme a Ele, a gente toma uma decisão. Como falou o louvor, nós não podemos pensar só em nós mesmos. Existem pessoas carecendo de salvação, carecendo de um olhar, carecendo de um abraço, carecendo de uma palavra, mas nós estamos tão voltados para si mesmos que acabamos esquecendo que ao nosso redor tem pessoas que precisam de ajuda. Quando nós fomos para um encontro com Deus de mulheres, 50 se voluntariaram para ir, e mais as outras que foram para ajudar. E nós, 15 dias antes, nós começamos a orar para que essas vidas pudessem estar lá. E todas que fomos ajudar, sabíamos que nós teríamos que, deixar a nossa casa, deixar as nossas famílias. Muitos filhos ficaram com os avós, ficaram com o pai, para que nós pudéssemos, através de servir ao Senhor de todo o nosso coração, vidas pudessem ser alcançadas e tivessem um encontro com Deus. E muitas delas tiveram, todas elas praticamente tiveram um encontro com Deus naquele lugar. Mas foi necessário que a gente, com temor, abnegasse as nossas vidas para que essas vidas pudessem ser alcançadas. Naquele lugar, no dia da oração com o Espírito Santo, muitas pessoas, muitas mulheres, aliás, foram salvas pela presença do Espírito Santo, porque nós não temos poder nenhum. E muitas delas ou pensaram, ou estavam ali a ponto de tirar suas próprias vidas. Quantas pessoas, quantas mulheres que passaram pelo encontro com Deus, que estão neste lugar, que tem um testemunho vivo para a honra e glória do Senhor, que muitas vezes na semana que antecedia o encontro com Deus, desejaram tirar a sua própria vida.
e hoje estão aqui, adorando ao nosso Deus, que é digno de toda a nossa adoração, porque com temor e tremor, o dia que nós aceitamos Jesus, nós escolhemos, sim, trabalhar para o Deus vivo, para que vidas venham ser alcançadas e puder a nós levar muito mais mulheres, para que elas pudessem ser tocadas pelo Espírito Santo e mudassem de vida. Eu tenho certeza que essas mulheres que foram nesse ambiente de adoração e louvor, onde servimos ao nosso Deus de todo o nosso coração, não são mais as mesmas. E elas foram salvas, porque quando a gente fala de salvação, não é só entregar a nossa vida para Jesus, não é só vir aqui ouvir a palavra de Deus. Quando a gente fala de salvação, nós sabemos que muitas vezes é até da morte. Quantas? E naquele dia, enquanto nós orávamos, o Espírito Santo de Deus me disse, talvez, se essas vidas não tivessem chegado a este lugar, talvez mais lá na frente não iriam mais existir. Quantas vidas que foram ceifadas prematuramente, porque não tem uma pessoa na família que ora. Você que está aqui, que o Espírito Santo de Deus te atraiu para este ambiente de adoração, você sabia que através da tua vida, as pessoas que estão ao teu redor, a tua família está sendo alcançada pela tua oração? E quando a gente vê uma vida sendo ceifada pelo inimigo, sem nem o direito de pedir ajuda, é porque essa pessoa talvez não tenha alguém na família que ore e interceda por ela. Então você que está aqui, que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida o temor, porque Ele te trouxe para dizer para mim e para você que nós temos um chamado como essas duas parteiras escolheram temer ao Senhor e deixar vir ao mundo aqueles meninos. E quantos de nós que estamos aqui, que vamos gerar filhos espirituais, que estamos gerando os filhos espirituais? Você sabia que você está gerando filhos espirituais? Quando nós decidimos ao amor ao nosso Deus. Então que você nessa noite possa ser uma parteira, possa decidir ser uma vida que queira gerar esses filhos. Talvez você nem é mãe ainda. Talvez você nem foi mãe, não gerou, não trouxe ao mundo um filho biológico, mas espiritual, com certeza você trará. Com certeza o Espírito Santo está esperando que você tome uma decisão nessa noite. É muito sério. Porque quanto mais o povo de Deus cresce, mais o inimigo coloca barreiras e empecilhos para que a gente possa estar na presença de Deus, para gerar vidas. E quão lindo é quando a gente vê uma pessoa sendo transformada pelo Espírito Santo, quando a gente vê uma mulher sendo uma melhor mãe, quando a gente vê uma mulher sendo melhor esposa, um pai que se torna um homem melhor, porque decidiu servir ao Senhor, porque decidiu entregar a sua vida a Ele. Ele vem e te dá uma coisa chamada sabedoria e amor fraternal. Amor sacrificial, que sacrifica como Jesus fez. Se sacrificou na cruz do Calvário para que eu e você estivesse nesse lugar hoje. Porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Você tem consciência disso? Que foi Ele que te atraiu, é Ele que te atrai, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você entenda que nas tuas mãos, na tua escolha, muitas vidas podem ser alcançadas. Essas duas mulheres decidiram salvar inocentes, crianças que não tinham direito de dizer que não queriam, não podiam, não interessa. Foi a decisão delas que deixou que aqueles meninos viessem a ter vidas. Aleluia. Essas duas mulheres mostraram coragem, elas se colocaram em risco para proteger inocentes e indefesos. Deus tem um plano com cada um de nós e nos chama a temer a Ele. No versículo 20 nos diz, as parteiras temiam a Deus e por isso Ele, Deus,
foi bom para elas e fez que tivessem as suas próprias famílias. Está vendo o temor do Senhor? O que acontece nas nossas vidas quando nós geramos vidas? Quando nós abençoamos vidas, nós somos abençoados. Então, a atitude delas de salvar aqueles meninos deu o direito delas terem filhos, de terem famílias, porque geralmente as parteiras, essas mulheres não tinham filhos. E por elas não ter, elas ajudavam as outras mulheres a trazer a vida à luz desses meninos. E a misericórdia, o temor do Senhor, uma decisão, uma atitude. Quantas vezes nós estamos sendo colocadas diante de situações que nós temos que tomar uma decisão correta, verdadeira, diante da presença de Deus. E quando esse temor vem ao nosso coração, sabendo que nós temos que tomar uma decisão correta, isso vai gerar um milagre. Vai gerar uma bênção, vai gerar algo que você busca na presença de Deus, como essas mulheres conseguiram alcançar. Pensa, elas não iam nem ter filhos, mas a misericórdia de Deus, pela decisão que elas tomaram, fez com que elas tivessem uma família abençoada. Em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Você tem noção disso? Aleluia. Aleluia, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você ainda não entende isso, que nessa noite o Espírito Santo possa te iluminar. Porque a iluminação vem através da palavra de Deus e do conhecimento. Então, como você está aqui recebendo conhecimento através da palavra, que o Espírito Santo te ilumine nessa noite. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos de nós precisa de sabedoria para lidar com os filhos? Quantos de nós precisamos de sabedoria para lidar com as empresas onde a gente trabalha? Que às vezes não tem solução, não encontra solução, mas quando você vai para a presença, Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação, para lidar com esse problema, e o Espírito Santo vai lá e te dá a solução. Porque você reconhece que precisa. Quantas de nós, quantas mães que estão aqui, que pediram sabedoria para lidar com seus filhos, e hoje eles são uma bênção porque você buscou a Ele. Então nós precisamos, é o princípio, aleluia. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, fala, Deus Pai fala, Deus está falando, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. É a palavra de Deus que está nos falando nessa noite. Assim, tudo iria bem se nós tivéssemos a disposição de temer ao Senhor. Você entende isso? Que a tua geração pode ser grandemente abençoada se você decidir no teu coração temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor é ter reverência. É entender que Ele está acima de todas as coisas. É entender que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre algumas coisas, é sobre todas as coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por ser o maior mandamento, então nós queremos temer a Ele. Porque a gente serve ao Senhor por amor. Nós estamos aqui porque amamos ao Senhor. E o nosso amor e a nossa dedicação em servir ao Senhor gera no reino de Deus. Toca no coração do Pai que olha para as nossas vidas e a misericórdia de Deus nos alcança. Quantas pessoas que estão hoje aqui neste ambiente de oração, que o Espírito Santo vai alcançar a família, vai livrar do mal, vai livrar do acidente, vai livrar de coisas que só Ele. Quantos de nós estamos aqui se levantar a mão? Somos um milagre. Então é temendo a Ele e entendendo que é necessário que isso aconteça. Então, quando a gente sai de casa, quando a gente se arruma para vir a esse lugar de adoração,
para estar em família, porque aqui se encontra uma família, que geram outras famílias. E aí o Espírito Santo derrama sobre mim e sobre você a bênção, a graça. Eu estou aqui, o Espírito Santo está cuidando da minha filha lá em Palhoça. Porque eu temo o Senhor e creio no poder e tenho fé. E Ele tem feito, Ele tem guardado, Ele tem livrado, Ele tem instruído. Isso é servir a Deus com amor e por amor a Ele. Aleluia. O temor de Deus fez com que a salvação chegasse a esses meninos. Que lição podemos aprender através dessa passagem? Que lição nós podemos aprender? Será que nós estamos dispostos, né, a se sacrificar por uma vida, a se sacrificar por alguém, a orar por alguém? Nós oramos para que aquelas mulheres, nós fizemos o convite, ficamos orando. E olha que tinha mulheres que naquela semana, talvez no dia que já queriam desistir, nós continuamos orando. E quando a gente viu que elas conseguiram chegar lá, louvado seja Deus. Porque muitas delas, durante a semana, queriam, de tão real que é a batalha espiritual contra as nossas vidas. Porque quando o inimigo vê que o povo de Deus está se levantando, que a igreja está se levantando, que famílias estão se levantando, ele vai jogar obstáculos. Mas o nosso temor, independente das circunstâncias, independente do que a gente está passando, nós estamos aqui, servindo ao Senhor, buscando a presença dEle, para que mais vidas venham se achegar a Ele. Aleluia. Quando tememos ao Senhor entre fazer o que o mundo nos impõe, compreendemos que o melhor é obedecer a Deus. A coragem de fazer o que é justo diante de Deus nos leva a uma vida de triunfo. Então, se você quer ser bem-sucedido, você tem que entender que é através da obediência a Deus. Porque tudo está nesse manual chamado a Bíblia. Se você tem dúvida de alguma coisa, procure buscar ajuda nesse livro, porque eu tenho certeza que Jesus, que Deus Pai, vai te levar a uma vida de triunfo. Não quer dizer que nós não vamos ter problema, não quer dizer que nós não vamos sofrer aflições, vamos, porque Ele, como Deus, disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse que esse lugar aqui seria fácil, não. Ele falou lá, na palavra, no dia que ele antes de partir, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. E se ele venceu, nós venceremos. Então, independente da circunstância, nós estamos aqui firmes, querendo que a presença de Deus venha nos mostrar, nos iluminar, nos dirigir, para que vidas que você precisa orar e pedir a Deus, é as pessoas da tua família? Quem que não está aqui? Ou não conhece a Jesus ainda? Quem que você precisa, não, a partir de hoje, eu vou começar a orar e buscar para que Deus venha alcançar essa vida. Porque para Deus não há impossível. Há impossível para nós, mas para Deus não há. Aleluia. Aleluia. Você, através de sua vida, de suas atitudes, pode gerar ou matar vidas. Uma pergunta para nós refletirmos. Você teme a Deus? Qual é o faraó que precisa enfrentar para que vidas possam nascer no reino de Deus? Qual é o teu faraó? O que é impossível para você? Qual é o teu gigante? O que você precisa enfrentar para orar, para buscar a presença de Deus, para entender que alguém que está ao teu lado precisa da tua oração? Porque se nós estamos neste lugar hoje, alguém orou por mim, alguém orou por você. Você está aqui porque alguém da tua família ou teu amigo conheceu Jesus e ele queria que você conhecesse também. Então ele fez convite. Mas alguém pagou o preço de orar, de jejuar, de buscar, não, colocando na presença. E um dia eu conheci Jesus por causa dessa vida, que hoje eu não sei, mas um dia diante da presença de Deus, porque nós estamos aguardando a eternidade, e eu tenho certeza que lá eu vou conhecer as pessoas que intercederam para que eu pudesse estar aqui junto com vocês nessa noite, ouvindo a palavra de Deus.
Aleluia. Você deseja ser um ganhador de almas? Sabe o que é uma alma? Nós somos corpo, alma e espírito. Jesus vai requerer de mim e de você, porque Ele só vai levar de nós nosso espírito. Então nós precisamos, a alma é tudo aquilo, é o desejo, todo o nosso desejo está dentro da alma. Então nós temos que ganhar, porque quando a gente, através da palavra, consegue que alguém entenda a importância que é e que temos de ter Jesus em nossas vidas, com certeza é a decisão, é a alma dessa pessoa que vai escolher, que vai lutar para que esse corpo venha conhecer Jesus na essência. Aleluia. Nós geramos vidas para Cristo. O desejo de Jesus é ter uma família de muitos filhos para a glória de Deus Pai. Então, se Jesus deseja ter uma família com muitos filhos, está faltando muita gente. Então, nós temos que pensar nessas pessoas, porque elas também precisam vir para essa família espiritual. Nós precisamos de coragem para enfrentar Faraó, o inimigo de nossas almas, que ao ver o povo de Deus crescer, coloca barreiras para não servirmos a Deus. O posicionamento de homens e mulheres tementes a Deus poupa muitas vidas de serem ceifadas. Sabia que através de você, muitas vidas não são ceifadas, porque nós oramos, nós clamamos. Quantos pedidos de oração chegam para nós? Quantas pessoas, pedem oração lá no trabalho? Ora pelo meu pai, ora, uma criança às vezes está internada no hospital. Quantos pedidos de oração nós recebemos para orar, para que Deus, através da misericórdia, alcance, tire da UTI, tire dos hospitais. Então, nós não temos noção do poder que a igreja tem nas mãos, porque se nós tivéssemos, com certeza, mudaríamos a história do nosso país. Mas pela igreja, infelizmente, ela se fechou, mas nós temos que nos levantar como igreja nessa noite, porque há um poder sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a tua vida. Quando nós oramos e intercedemos por famílias, por criança, por adolescente, por jovens. Quantos jovens estão perecendo? Quantos jovens estão perecendo porque precisam da oração de alguém, de uma decisão de alguém? Porque não é fácil para eles servirem ao Senhor. Mas a oração tem guardado muitos jovens de tirarem as suas próprias vidas. E nós não temos noção disso. Mas quando nós estamos aqui em família, buscando a presença, enquanto você está aqui, o Espírito Santo está agindo. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo está operando na vida de alguém que você ama, que talvez não está neste lugar, na vida de alguém que você sabe que é só um milagre. E como Deus vivo está no nosso meio, e milagres extraordinários estão acontecendo todos os dias, porque nós estamos orando. A igreja do Deus vivo está orando. Por isso nós precisamos temer ao Senhor, porque toda decisão que nós tomamos, quando a gente teme ao Senhor, eu tenho certeza que a decisão que você tomaria, que iria prejudicar outras pessoas, ou até você mesmo, você não vai tomar, porque você teme ao Senhor. Aleluia. Quando semeamos amor dentro de nossa própria casa, nossos filhos são poupados. As parteiras semeavam vidas, deixando os meninos nascer, e colheram vidas, porque escolheram obedecer a Deus. Deus te chama para salvar vidas. Amar a Deus é obedecer a Ele. E todos nós sabemos disso. Mas não basta a gente saber. Precisamos tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai interferir na sua vida. Assim como aquelas mulheres, foi a coragem delas, mesmo sabendo que elas poderiam perder a própria vida, e escolheram temer ao Senhor.
e deixar que esses meninos viessem à vida. Somos renovados quando cuidamos de vidas. Filhos espirituais precisam nascer. Pague o preço, se envolva para que bebês espirituais possam nascer. Então, o nosso envolvimento com o reino de Deus é necessário, porque se a gente não se envolver, essas vidas não vão ser geradas. Almas não são geradas se a gente ficar quieto, acuado. Não, isso não é comigo, o problema não é meu, não. Mas Jesus, ele andava em comunidade, ele não andava sozinho, ele não fez sozinho. Ele morreu por mim, por você e por toda a humanidade. Um homem decidiu. Porque se Jesus não tivesse decidido, nós não teríamos vida eterna. Nós teríamos morte eterna. Mas ele pagou o preço. Então, não pode nós ficarmos acuados. Nós temos que decidir hoje. Porque talvez hoje o Espírito Santo está chamando você, está inquietando você. Porque uma vida vai ser salva através da tua vida. Aleluia. Onde está você? Que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, tocando em você, iluminando você, para que você ore, porque através da tua vida, uma vida vai ser salva. É muito sério o poder que Deus nos deu como igreja. Por isso nós estamos aqui sendo iluminados. Alguém vai ser salvo através da tua vida. Quantos bebês precisam nascer nessa noite, que estão sendo gerados na tua vida? Mas vai depender da tua decisão, porque se você não quiser, o Espírito Santo não invade. O Espírito Santo não obriga, porque nós temos que servir ao Senhor por amor, e estamos aqui por amor. Onde está você? Que Deus tem um plano, que tem uma obra linda, que precisa decidir nessa noite, eu escolho. Porque esses bebês precisam ser gerados. Essas vidas precisam ser geradas. Tome coragem, como fez essas mulheres. E abandone, talvez, esse mundo que tem colocado os valores que, se nós não se posicionar, como é que vai ser o futuro de nossos filhos, de nossas crianças, de nossos netos, não sabemos. Por isso que a igreja ela precisa tomar uma decisão pelas vidas que ainda precisam ser ganhas, porque Jesus arrebatará a igreja e não dará tempo. E talvez aquela pessoa que vai através da tua vida não foi ganha, porque você não decidiu pagar o preço. Pequenas atitudes geram milagres. 2 parteiras fizeram a diferença. Medite, né? O que eu posso fazer pelo outro? O que você pode fazer pelo outro? Tem uma parte que depende de mim. Em 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, não é uma promessa, é essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, santidade, aperfeiçoamento é no temor do Senhor, porque quem teme a Deus, com certeza, vai se santificar. Está se santificando. E em Gálatas, Paulo expressa sua preocupação com a igreja de Gálatas. E diz lá no capítulo 4, versículo 19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, ele era o servo do Deus vivo, ele tinha dores de parto pela vida das pessoas na igreja, porque ele queria que Cristo fosse gerado no coração da igreja. Então, nós pagamos um preço para que alguém conheça Jesus verdadeiramente e tenha uma experiência com Ele. Nós vamos sentir dores, porque não foi de graça. Nós não mensuramos tudo que Jesus sofreu na cruz do Calvário, porque se a nossa mente mensurasse o que Jesus sofreu na cruz do Calvário, com certeza nós nos mexeríamos para que vidas pudessem conhecer a Jesus. Então, quantos de nós teremos dores de partos por uma vida, assim como fez Paulo, que dedicou a sua vida,
que perseguiu a igreja, sim, mas quando ele se converteu verdadeiramente, ele experimentou o que é sentir dores para que uma vida, dores porque a gente tem que orar, a gente tem que dobrar o nosso joelho e a gente sabe que não é fácil. Enquanto nós servíamos a Deus lá para que essas mulheres conhecessem, tivessem uma experiência com Jesus, nós tínhamos dores terríveis no nosso corpo. E muitas de nós, na segunda-feira, já tinha que trabalhar. E eu dizia, não, Senhor, esse corpo é teu, a minha vida é tua, e por uma alma ou por várias pessoas nós vamos se sacrificar. E nós conhecemos naquele ambiente o que é amor sacrificial. E eu tive uma experiência naquele, o que é o amor sacrificial? Dói mesmo. Você não sabe o que é sentir uma dor, de orar, de jejuar. É fácil jejuar? Dói jejuar, mas é por uma vida. E às vezes a gente não consegue um dia deixar de comer algumas coisas para que uma alma, para que uma vida experimente o poder de Deus. Porque o nosso jejum é matar a nossa carne, é matar aquilo que muitas vezes dói mesmo orar, dói mesmo buscar a presença de Deus, mas vale a pena, porque quando a gente vê vidas sendo geradas, transformadas, alcançadas, eu quero Jesus, mas eu quero que todas as pessoas conheçam, porque enquanto a gente não conhece Jesus, a gente é cego, vive nesse mundo de incerteza, vazio, procurando tudo aquilo para preencher aquilo que só Jesus pode. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nessa noite. Você pode ter muitos filhos espirituais, não há limites. Um pai e uma mãe espiritual é aquele que ama seus filhos e por isso transmite com amor e carinho o legado da fé verdadeira, porque é o que nós vamos deixar para os nossos filhos, é a fé. Que o meu filho, que a minha filha, que os teus filhos, ou aquele que você ainda vai ter, aquele que ainda não tem filho, possa olhar para você e possa dizer, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Deixe esse legado para os teus filhos. Louvado seja Deus pelas famílias que têm os filhos aqui já, as crianças que estão lá. E quando eu se preparava para trazer essa palavra, o Espírito de Deus disse, ore pelas crianças. Nós vamos orar pelas crianças, porque o inimigo está destruindo dia a dia as crianças, contaminando com esses valores. Então, o que nós temos que fazer com nossos filhos que estão aqui frequentando a casa de Deus? Ensinar eles no caminho do Senhor e orar para que eles sejam guardados de toda maldade e engano desse mundo. Porque é o único legado que eu vou deixar nessa terra. É a palavra de Deus, é Cristo na vida da minha filha, Cristo na vida das pessoas que o Senhor Jesus, os filhos espirituais, que são gerados através da oração, do convite. Em nome de Jesus, aleluia.